Olá pessoal, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 30 de outubro. Agora definitivamente eu entro em crise, porque faltam só 2 meses para o final do ano. Ai meu Deus, está passando muito rápido. E o engraçado é que eu tenho escutado isso de várias pessoas, não sou só eu não. Vamos lá. Sábado e domingo, especialmente, houve manifestações no mundo todo em defesa dos palestinos, né? Sempre deixando claro que não é, em alguns lugares até teve, contra Israel, mas a maioria não é contra Israel, não é contra os judeus, não é a favor do Hamas, mas é pela Palestina. Não que eu tenha visto, não houve repressão, porque há mais de uma semana atrás teve repressão em alguns lugares. Agora a onda está forte demais e eu não vi repressão, pelo menos em Londres, Paris, Berlim, nos Estados Unidos, na Turquia, no Líbano, no Egito, em São Paulo. Enfim, a pressão está muito grande. Até o Biden, nós vamos falar aqui rapidinho, o Biden também já começa a ser, porque ele é meio que foi fiel, né? Assim, foi fiador, melhor falar assim, de todas as ações de Israel. Então, até ele já começa a ter pressão dentro dos Estados Unidos, dizendo assim, olha, do jeito que está, não dá, porque efetivamente está tendo uma matança e está tendo... Tem gente que trabalha até com a ideia de que, na verdade, o que Israel está querendo é destruir efetivamente os palestinos e acabar com o povo palestino. Não é assim, né? Não é assim, porque são milhões, mas pode ser de arrumar um jeito de expulsar o pessoal da faixa de Gaza para o Egito, lá pela fronteira, lá embaixo, lá no sul de Gaza, e da Cisjordânia e para a Síria, se minha geografia aqui não estiver completamente alucinada. E aí acaba com palestinos na Cisjordânia, na faixa de Gaza, e vira tudo Israel. Porque, veja bem, o que eles estão fazendo, porque vocês têm visto, né, na televisão, foto e tal, os escombros do norte de Gaza, assim, imagine, destruir tudo. Tá tudo destruído, né? Assim, rede de água, rede de esgoto, canalização de gás, hospitais, os hospitais que se esvaziaram, foram esvaziados, estão destruídos, escolas, tudo destruído. Aí é legal, vamos dizer assim, daqui a 15 dias, vamos imaginar, em 15 dias matou todo mundo do Hamas, que é o que eles dizem que eles querem fazer, e soltou todos os reféns e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí diz assim, legal, palestinos podem voltar. Para onde? Como? Então, é isso. Na verdade, eu acho que nunca mais o norte de Gaza será ocupado por palestinos. Israel vai cercar aquilo ali, como já tinha cercado antes, né? Todo mundo sabe que a faixa de Gaza foi diminuindo, é cada vez menor. Acho que eles vão diminuir mais e o povo lá que viva mais confinado do que já vivia. Nesse momento estão só tentando sobreviver, é isso. Na Rússia, num lugar chamado, se eu não estiver enganado, Doguestão, 60 muçulmanos, essa região da Rússia é de muçulmanos. A Rússia é muito grande, né? Tem de tudo dentro da Rússia. E aí, no aeroporto lá, pousou um avião vindo de Tel Aviv. 60 foram presos, mas eram muito mais. Eles tentaram, eles foram para a pista de pouso, tentaram invadir o avião e
linchar os judeus que estivessem dentro dele. Um negócio, assim, terrível, que a gente, enfim, obviamente não apoia, mas que... E aí tem uma coisa, eu vou falar uma coisa aqui que talvez se algum judeu ouvir fique meio triste, meio chateado, mas tem que ter um pouco de cuidado também, para que o povo de Israel, os judeus e tal, não se baseiem sempre na questão do Holocausto para dizer que tudo, qualquer coisa contra eles é Holocausto e nazismo perseguindo o judeu. Nesse caso aqui, a gente concordando ou não concordando, achando justo ou não achando justo, achando que é a melhor resposta ou que não é a melhor resposta, isso aqui não tem nada a ver com nazismo, nada a ver com perseguição a judeus. Como Israel está lá massacrando muçulmanos, os muçulmanos da Rússia, desse lugar da Rússia, que eu sinceramente nem sei direito em que parte da Rússia fica no mapa, quiseram fazer justiça pelas próprias mãos. Então isso, tem que deixar isso claro, porque senão também vira meio que uma capa protetora, né? Então, um pouco de cuidado nesse trato é importante, né? Agora, é reflexo do que está acontecendo, isso aí não tem dúvida. Israel também está atacando a Cisjordânia, né? Lá também teve uma cena terrível, uma escola e judeus colonos que vivem, que invadiram a Cisjordânia para ocupar casas de palestinos. Gente, ó, isso aí é igualzinho à Segunda Guerra, tá? Eu vi um vídeo. Os colonos vão carregando todas as suas tralhas e literalmente eles tiram palestinos das suas casas e tomam as casas dos palestinos. A gente viu isso, tem vários filmes de Segunda Guerra que mostram isso dos nazistas em relação aos judeus. E é interessante que lá, todo mundo sabe, eu vou repetir, na Cisjordânia o Hamas não tem nenhuma... não tem maior influência. Lá quem toma conta daquilo lá é um grupo chamado Autoridade Palestina, que é o grupo que tem representação na ONU, etc. e tal. Só que o que acontece? Como lá eles são invadidos, tem as casas roubadas, e a Autoridade Palestina sempre tentando conciliar para ver se não, vamos ver se a gente acha um acordo aqui com Israel e tal, não sei o quê. Eles estão começando a ficar fartos disso, e aí começam a dizer o seguinte: não, pô, então quem está certo é o Hamas, que já que estão fazendo isso conosco e a gente só está perdendo, então temos que reagir com arma, com bomba, com foguete. Então, assim, Israel, mais uma vez, acaba... No outro dia eu falei aqui de como é que Israel fortaleceu o Hamas durante muito tempo e, de uma certa forma, continua fortalecendo. Parentes dos reféns lá em Israel, especialmente em Tel Aviv, pressionam muito o governo para que ele pare com os ataques, porque eles, óbvio, têm medo que seus parentes morram. E hoje apareceu uma moça que é israelense e alemã, que foi morta, eu acho que era uma artista, se não me engano, refém, que viram que já morreu, enfim. Eles pedem que Israel cesse os ataques e que negocie, e negocie assim, dá tudo o que eles querem. É como se fosse, assim, claro, né, o nosso filho. Dá tudo que os caras querem para ele mandar meu filho de volta, né? Na verdade é isso. Só que o Netanyahu lá já diz que não, nada disso, não vamos fazer isso. Aliás, ele declarou claramente, eu já tinha dito isso aqui também, que qualquer que seja a decisão da ONU, hoje tem reunião do Conselho de Segurança, mais uma, e ele já disse que qualquer coisa que saia do Conselho, que ele não vai obedecer. A gente já sabia disso. O Conselho está vivendo uma situação esdrúxula. Os Estados Unidos, aquilo que eu estava falando do Biden ser pressionado, está vivendo uma situação esdrúxula, porque os Estados Unidos, eu já falei aqui também, não precisava, estava
consultado e tinha concordado com aquela proposta de resolução do Brasil. Aí o Biden, como foi lá visitar o Netanyahu, quis tirar partido disso, pensando na política interna dos Estados Unidos, só que foi feita pesquisa depois da ida lá dele a Israel e mostra que ele está perdendo espaço nas pesquisas, as pesquisas são contrárias a ele, ou seja, o tiro dele saiu pela culatra, assim, fenomenalmente. E aí, vejam que curioso, os Estados Unidos podia ter dado o ok lá, não ia adiantar nada, mesmo sendo uma resolução do Conselho de Segurança, Israel não iria cumprir, ele faz isso há 50 anos, mas tinha uma pressão política maior, uma pressão internacional maior, diplomaticamente, etc. e tal. E agora os Estados Unidos ficou meio... O que ele faz? E detalhe importante, a presidência do Conselho de Segurança da ONU é transitória por um mês e o Brasil está na presidência até amanhã, é só o mês de outubro, até amanhã. A partir de 1º de novembro, a presidência do Conselho de Segurança da ONU é da China. Imaginem se na gestão da China, na presidência do Conselho de Segurança, sair um acordo, sair uma decisão da ONU que consiga, enfim, diminuir a tragédia que está acontecendo lá. Para os Estados Unidos é péssimo. Então, os Estados Unidos está meio imprensado, mas por outro lado tem lá Israel não permitindo que ele tome uma atitude contrária a Israel, coisa que eu duvido que aconteça. Eles não vão tomar uma posição contrária a Israel. Então é isso. Então, o mundo vai arrumando confusões, vai se enrolando em tantas confusões e depois não consegue sair. Agora, muito curioso, né? Bom, o resultado da Assembleia Nacional Geral da ONU, 120 votos a favor, 14 contra, 45 abstenções, a favor aí já uma resolução da Jordânia, mas mostra o isolamento de Israel, o isolamento dos Estados Unidos, mas não há uma sanção econômica em relação a Israel. A Rússia está lá, cheia de sanções, né? Não tem retenção dos recursos dos israelenses na Europa ou nos Estados Unidos, não tem nenhuma sanção esportiva. Lembram? Os atletas russos não podem participar de nada. Não tem uma sanção esportiva, dizer, o tenista, a ginasta, o cara do hipismo, não tem. Não tem nenhuma sanção política, não tem nada. Informação importante que eu soube sábado. 85% dos carinhas lá do Hamas são órfãos. Especialmente de pai. E estes são órfãos porque estes morreram em guerras com Israel ou em ataques de Israel que são frequentes, né, independentemente de guerra. E aí lembram-se do que eu falei no outro dia, né? Que eu falei assim, eu acho que foi quinta ou sexta, que eu disse assim, imagina a criancinha ali de 7, 8 anos de idade, que está sofrendo o que está sofrendo, os pais morreram e tal, não sei o quê. Provavelmente vai virar um militante do Hamas, né? E é isso, os caras, igualzinho o coitado do rapaz jovem, pobre da favela, que não tem perspectiva de vida, que não tem um Estado presente, oferecendo oportunidades para ele, etc. e tal. Assim, fácil cair na lábia do tráfico, é a mesma coisa. Aí o Hamas diz assim, olha só, meu amigo, você não tem perspectiva de vida, você já perdeu os pais, que assim, e são famílias numerosas, né? Lá eles têm famílias numerosas, são 6 filhos, 8 filhos, não sei quantos netos, não sei quantos tios e tal. Às vezes o cara perde 10, 15, uma tacada só. Aí, o que é que passa na cabeça dele? Vou morrer mesmo? A família já morreu. Aí amanhã, depois eu constituo a minha família, vai morrer também. Então, vou pro pau. Vou pro tudo ou nada. É um pouco isso. Tá balançando tudo aqui.
O Biden telefonou para o Netanyahu e disse para ele: ô Netanyahu, olha só, tudo bem, você tem direito de se defender, mas não pode exagerar. Não pode massacrar civil. É crime de guerra. Isso virou consenso, tá, gente? Não é tomar partido, não. Isso virou consenso de que o Estado de Israel está cometendo crime de guerra. O Netanyahu, tudo indica, tomara que isso aconteça, vai pagar caro quando isso tudo terminar. Internamente, na política interna de Israel, e imagino que também internacionalmente. Como sempre, tem um bom exemplo. O MST está destinando 2 toneladas de alimentos para ajuda humanitária em Gaza e um avião da FAB vai levar, obviamente também, porque o governo é o governo do Lula. Porque se fosse o governo do Bolsonaro, o Bolsonaro não ia deixar um avião da FAB levar contribuições do MST para Gaza. Aí mudando, vindo aqui para a política mais interna do Brasil, enfim, é triste o que aconteceu do Centrão ganhar a presidência da Caixa Econômica Federal. É muito ruim, na minha opinião, só que assim, é aquilo, né? Vota, o que adianta votar no Lula, a gente fala isso sempre, e votar num Congresso basicamente do Centrão. E não é só o Lula, já vem sendo assim. Quem tentou, nos primeiros mandatos do Lula tinha esse nível de pressão, mas não era tanta, porque eles não tinham tanto. Só para vocês terem ideia, no primeiro mandato do Lula, se eu não estiver enganado, só o PT tinha 110, 108, 110 deputados. Hoje tem 55, se não me engano. Então, assim, naquela época tinha já negociações e tal, mas não tinha tanta dependência. Com a Dilma, esse troço encrencou mais e ela resolveu peitar. E aí a gente já sabe o resto da história, né? Do que aconteceu. Depois veio o Temer, fez aliança enorme com o Centrão. O Bolsonaro entregou o governo todo para o Centrão, só ficou com as pautas identitárias dele, né? Identitária pelo lado contrário, de moralismo dele, não, que contra o aborto, contra as drogas, contra não sei o que, contra não sei o que e tal, só ficou nisso, o resto largou tudo com o Centrão. E daqui para frente vai ser assim, o Centrão, se continuar tendo essa quantidade absurda de deputado, e eles são canalhas mesmo, eles não pensam nem um pouco no Brasil, mas não pensam mesmo, nem um pouco. Eles veem o que é bom para eles, né? Tá aí o Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, do Senado, que quer ser presidente, quer ser presidente do Senado lá em 2020, não, em 20, 23, 24, 25. Em 2025, já está pressionando o governo, já está conduzindo votações na comissão contra o governo para pressionar o governo para apoiá-lo lá na frente. Então, assim, o cara só está pensando nele, não está pensando em mais ninguém. É muito triste, mas infelizmente, e tomara que pare por aí. Tomara que pare por aí. Eu acho muito triste. Nem acho que a moça que estava lá, a Rita Serrano, estivesse fazendo uma bela presidência na Caixa, não. Talvez até estivesse. Mas aí a minha crítica é que se estava fazendo uma bela presidência, não tinha divulgação e a população não sabe. E aí fica mais difícil de defender também. Entenderam? Então, assim, das duas, uma. Ou ela não era tão eficiente como se imaginava quando foi escolhida, ou era eficiente, mas aí falha a comunicação que não mostra essa eficiência para fora. Pode ser que internamente na Caixa as pessoas até achassem isso, mas para fora ninguém via nada muito diferente na Caixa Econômica Federal. Gente, uma confusão na imprensa, Lula e o déficit público. A imprensa também, cara, não ajuda. Olha só, quando vamos lá, rapidinho, o tempo já está longe. Quando o Lula assume,
a previsão de déficit para 2023 era 200 e tantos bi, que o Bolsonaro deixou no orçamento, que é feito lá em 2022 para 2023. Não sei quanto vai fechar, mas tudo indica, desde que assumiu, o Lula diz, e o Haddad, que o déficit ficaria em 100 bi, ainda muito, mas metade do que estava previsto, né? E aí, tem agora do arcabouço fiscal, que ainda não terminou a votação, eu acho que voltou para a Câmara, teve na Câmara, foi no Senado, acho que voltou na Câmara. A reforma tributária ainda está no Senado, tudo isso atrapalha. A questão do imposto de grande fortuna ainda não está, a questão do imposto de offshore e fundos especiais, não, fundos... me faltou a palavra. Enfim, fundos especiais, vamos chamar assim. Aqueles exclusivos, fundos exclusivos. Só foi votado agora na Câmara porque teve a entrega da Caixa para o Centrão, mas agora vai para o Senado, aí o Senado agora vai fazer a chantagem dele lá, e aí tudo isso impacta. E aí o Haddad, quando propôs o orçamento agora, para 2024, propôs déficit zero, zerar o déficit, não ter déficit nenhum. Só que, quando ele falou isso, tomou porrada da imprensa toda, tomou porrada da oposição, tomou porrada de todo mundo, dizendo que era inexequível, que essa meta era sonhadora, enfim, que era só um desejo, mas que não tinha nenhuma chance de se realizar, etc. e tal. Aí, na sexta-feira, dia do aniversário do Lula, o Lula tirou a manhã inteira para sentar numa mesa com mais de 40 jornalistas. Aliás, é engraçado isso também. Aí, os jornalistas não tinham negros entre os jornalistas. Aí o movimento negro reclamou. Porra, não tem jornalista negro e briga com o Lula. Porra, olha, a Globo vai mandar não sei quem, a TV Globo vai mandar não sei quem, a Bandeirante vai... O que o Lula vai dizer para a Bandeirante qual é o jornalista que tem que mandar? Eu acho que as pessoas fazem algumas confusões. Só acho. Mas voltando. E aí o Lula, nesse café da manhã lá com os jornalistas, o Lula disse, olha, eu acho muito difícil conseguir zerar o déficit por causa disso, porque não vai ter receitas que se esperavam, por conta desses atrasos nas votações, feitas pelo Centrão para pressionar o governo, não vão ter receitas que permitam zerar o déficit em 2024, o que não é nenhum. Vejam bem, era 200 bi em 2023, vai ser 100, sei lá, talvez até menos, vai ser 100, vamos dizer aqui que vai ser, eu não sei isso direito, tá? Mas vai ser menos que 200 com certeza, bem menos. 2024, se você reduz, sei lá, para 50, gente, olha só, historicamente sempre tem um déficit. O problema é saber quanto do PIB é esse déficit, tá? Então, assim, tem um déficit, mas, pô, ele é só um pouquinho do PIB? Não tem nada, não é nenhuma tragédia. Claro que é melhor se for zero, óbvio. Ninguém é tolo aqui de achar que não. Mas se tiver um pouco, não é nenhum desastre. Só que aí, porque o Lula falou, a bolsa caiu sexta, a bolsa está caindo hoje, é uma tragédia. Aí hoje o Haddad deu uma entrevista, falou 4 vezes, olha, o presidente falou que é difícil, mas também não é impossível, eu vou continuar insistindo. Falou 4 vezes, perguntaram mais vezes. Aí ele pega e fala assim, gente, olha só, eu já falei, valeu, tchau, até logo. Aí tá, isso aqui, Haddad abandona a reunião, porque a entrevista... Não é isso. Mas, enfim, o pessoal gosta de fazer essas coisas com o PT. Não faziam com o Temer, não faziam com o Fernando Henrique, não faziam com o Bolsonaro. Com o Bolsonaro fizeram um pouquinho, mas sempre também... Na questão econômica, eles não tinham muita divergência com o Bolsonaro, tá? Só pra gente lembrar disso. Gente, só para fechar aqui, hoje... dia 30 de outubro, está fazendo exatamente 1 ano do segundo turno da eleição de 2022, em que a gente elegeu Lula. Não é um ano de governo. O ano de governo vai ser lá em 31 de dezembro, e eu vou fazer aquele balancinho aqui.
Quer dizer, não vai ser em 31 de dezembro, porque alguns números só saem depois. Inflação, PIB, só sai depois. Mas eu vou fazer esse balanço conforme compromisso meu lá no início do governo, tá bom? Tchau, boa semana para todo mundo.